Bom dia! Hoje é dia 18 de março, são 8h20 da manhã. Hoje o tema da nossa reunião é: o corvo vai te ajudar. Pastor, o corvo, ele é um animal místico do mal. É um animal que é mau presságio. Você vai entender tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa antes de você entender sobre o motivo por que não funciona um milagre. Porque eu tenho buscado e eu não tenho tido resposta. Eu tenho 2 smartphones. Um está conectado à internet, o outro está conectado à internet. A única diferença de um do outro é que um está com a hora errada e o outro está com a hora certa. Olha só a diferença de um telefone quando está com a hora errada. Tentei entrar no YouTube. Vamos entrar no Google. Vamos tentar pesquisar alguma coisa para você ver. Eu tô com esse problema desde ontem. Eu falei, isso vai virar tema de pregação. Vamos no YouTube que é melhor. Não libera o YouTube para nós. Justamente só porque a hora está errada. Se você não corrigir qualquer detalhe da tua vida, não vai. Não vai. Se você não corrigir qualquer detalhe, minha amiga, não vai. Agora vamos tentar entrar no YouTube. Do telefone que está com uma hora certa. O YouTube abriu para nós. Você está vendo a diferença de 2 coisas que eu não sabia? Se o telefone está com a hora errada, ele não libera. Mesmo tendo internet, mesmo estando conectado, mesmo você estando conectado com Deus, mas se tem alguma coisa errada, não vai. Se Deus vê que tem alguma coisa errada, ele não se manifesta. O outro está com a hora certa. Mas infelizmente, nós precisamos entender esta visão. Que Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Muitas pessoas se perguntam. Ele sabe o que é melhor para mim. Então, o Espírito Santo hoje, ele nos mostra que nós temos que ter tudo direitinho nas nossas vidas, porque senão a justiça de Deus não funciona. Nós vamos ler hoje sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava vivendo os piores dias daquela época. Era a época que o Elias precisava ter coragem para falar com a nação. A nação, ela estava vivendo de uma maneira totalmente avessa ao que Deus falara. Só que Deus, ele deu ordem para Elias resolver aquele problema. E não é diferente. Deus nos deu ordem para resolver o seu problema. Aleluia. Mas não é nós que resolve o seu problema. Nós te orienta como você tem que fazer para resolver o problema. Porque o problema é de ordem o quê? Pessoal. Ou não é?
o problema financeiro é de ordem coletiva? É pessoal. O problema da tua vida é pessoal. Deus, Ele não está fazendo birra para nos abençoar. Deus, Ele não está fazendo birra para mudar a nossa história. É nós que tem que estar com a nossa hora certa. Eu estava aqui ontem quebrando a cabeça, tentando conectar o telefone, eu botando culpa no meu filho, que ele que mexeu no telefone. O telefone estava com uma hora errada. E se o telefone está com a hora errada, não vai liberar nada. Ele está ali bonitinho, mas a hora está errada. Mas pastor, o que a hora tem a ver com a minha vida? A hora de se consertar é agora, meu amigo. A hora de mudar a sua história é agora. Mas pastor, eu estou passando por um momento difícil. Eu estou passando por uma crise financeira. Eu estou passando por uma crise de personalidade. Uma crise na minha alma. Deus, Ele vai mandar o socorro para você. Às vezes Deus vai usar pessoas que você não imagina. Às vezes Deus vai usar pessoas que você não acreditava que ela poderia te ajudar. Às vezes Deus vai mandar uma pessoa que aos teus olhos era o teu inimigo. Você sabia por que Cristo Ele fala que nós temos que andar bem com todo mundo? Porque Ele sabe que a tua resposta está na mão daquela pessoa que muitas das vezes o teu espírito não vai com o dela. Ou ela fez alguma coisa, você ficou chateado e parou de falar com ela. Mas a tua resposta está lá. E você, muitas das vezes, ou seja, nós, muitas das vezes, por orgulho próprio, o orgulho é próprio, é o orgulho nosso. A gente faz birra. E a hora, ela está o quê? Errada. A hora está errada e não vai funcionar. Você pode estar conectado com o Pai. Você pode estar conectado com Cristo. Você pode estar conectado com os melhores fornecedores. Você pode estar conectado com as melhores pessoas do alto escalão, que pode mudar a tua história. Mas se Deus não der uma ordem para ela, ela não te ajuda. Deus tem que dar uma ordem, meu amigo. Ah, mas eu conheço fulano é importante. Eu conheço ciclano é importante. Se Deus não falar, você não é respondido. Tem gente que está andando com a classe alta, mas a vida dela está um fracasso. A vida dela está uma vergonha. Porque Deus não falou com eles para te ajudar. Porque a hora está errada. Você está até conectado. Você está até conectado. Mas a hora está errada. É a mesma internet que os aparelhos tá. Um está tocando fundo. O outro não funciona. Está conectado com a internet. Mas a hora está errada. Aí Deus vê que Acabe está com a sua hora errada. Mas Elias está conectado com a sua hora certa. Aí a Bíblia diz que nós... Oi? Eu vou chegar lá. Nós precisamos... Hoje Deus, Ele vai nos dar uma direção. Você sabia que
Às vezes a gente vive tanta procura de prosperidade, procura de dinheiro, mas às vezes é uma única direção que faz a diferença. Você sabia que vai chegar tempo que todo mundo vai ter malas e mais malas de dinheiro dentro de casa, mas não vai poder comprar comida? Tá chegando esse dia, tá? Tá chegando. O que nós vamos ler hoje está lá no blog. No blog Ser Bem-Sucedido é Dom de Deus. Olha só que coisa fantástica. Deus, Ele já deu ordem para a tua resposta chegar até você. Deus, Ele já deu ordem para a tua resposta chegar até você. Alimentado por um corvo. Esse é o tema da nossa reunião. Ou o corvo vai te ajudar. Você acredita que um passarinho pode te ajudar? Pode. Vamos lá. Olha só o que está escrito aqui dentro do blog. 1 Reis 17, não abre agora não. Elias, o profeta, encerra o céu e é alimentado por um corvo. Ao seu comando, a panela da farinha e a botija de azeite da viúva de Sarapta nunca se esvaziaram. Comando. Ele ergue da morte o filho dela, ou seja, ele ressuscitou o filho da mesma. Isso é só o arranque da palavra. Vamos lá. Jó 12, 7, 10. Eu não vou poder ler tudo porque eu tenho poucos minutos. Jó 12, 7, 10. Não, hoje é o corvo hoje. Quem quiser vai lá e recapia lá no blog. Sábado vamos para outra visão. Eu vou ler para dar uma acelerada, tá? Olha só o que Deus diz aqui. Pergunte, porém, aos animais e ele os ensinarão. Jó 12, 7, 10. Isso é Deus falando para Jó, tá? Perguntem, porém, aos animais e eles os ensinarão. Ou as aves do céu, ela lhe contarão. Fale com a terra e ela instruirá. Deixa que os peixes do mar informe. Quem de todo eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Amém? Amém. Aí vamos lá. Reconhecendo que Deus é o Criador de tudo, tudo o que vemos ao nosso redor, podemos identificar em cada ser criado a sua assinatura, a sabedoria em todas as coisas e vestígios de uma mente inteligente. Em cada detalhe, daremos início à série que vai analisar a inteligência presente nas aves do céu. O corvo.
Amém? O corvo, se você não sabe, é um urubu. Ele come carniça. Tu comeria o alimento que o urubu trouxesse para você? Não comeria. Porque a tua inteligência logo vai pensar, o cara come carniça. Eu não vou comer carniça. Mas a Bíblia diz que Deus deu ordem para o corvo, ou seja, o urubu, levar carne fresca para Elias. Elias não tinha que se preocupar com nada. Muitas das vezes você se preocupa com tantas coisas. Ah, eu vou comer o quê? Ah, eu vou beber o quê? Não tem nada. Meu amigo, se você olhar direitinho, sempre tem alguma coisa. O problema do ser humano é que ele quer ver sempre tudo cheio. Mas se ele procurar lá, ele vai achar. Se ele procurar lá na cozinha dele, sempre tem alguma coisa para comer. Só que ele está acostumado tanto com o bem bom, quando a crise vem, ou seja, um momento difícil vem, ele entra em parafuso. Aí é onde a hora do relógio faz o quê? Fica errada. Fica errada porque ele começa a murmurar. Fica errada porque ele começa a questionar. Fica errada porque ele começa a desacreditar. Você sabia que não tem resposta que não venha do deserto? Toda resposta, ela está associada com o deserto. Deus, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus, ele não se manifesta quando você tem capacidade para resolver. Bota na tua cabeça. Deus não se manifesta quando você tem capacidade para resolver. Quando está fora da tua alçada, quem é que resolve? Deus. A Bíblia diz que o país estava 3 anos decretado a fome no país. Mas Deus deu ordem a um corvo para alimentar Elias. Não tinha água em canto algum, porque Elias determinou que não chovesse por causa da idolatria, por causa da safadeza daquela época que estava acontecendo. A prostituição espiritual, o povo estava se corrompendo espiritualmente. Ele corromperam os seus direitos, ele corromperam a sua comunhão com Cristo, ele corrompeu a hora. Entrou dentro daquele ambiente algo que a hora ela ficou errada. Vamos ver? Lá em Reis 17, 5, 6. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Quirite, o leste do Jordão, e ficou por ali. Ficou por ali. 7:16. Sim. E ficou por lá, quer dizer, os corvos, perdão, é os corvos, não é o corvo não. Os corvos lhe traziam pão e carne. Agora deixa eu te fazer, vem cá, olha pra mim. Olha o corvo chegando com pão. Deixa eu te falar um negócio. Se nós estávamos em uma crise no país, aonde o corvo? Olha pra mim. Olha pra mim, gente. O foco tá aqui, nem aí dentro não. Aonde tinha pão? Se o país estava em crise, aonde tinha pão? Você sabia que o corvo é uma criatura inteligente? Não é? O corvo é uma criatura inteligente. Tem um conto que diz, eu acho que a gente vai chegar nele aqui. Nos Estados Unidos, uma criança começou a alimentar o corvo. Corvo só tem nos Estados Unidos, tá? Creio eu. Começou a alimentar o corvo. E o corvo, por sua vez,
trazia para ela presentes. Quem acredita nisso? O corvo trazia presente para aquela criança. Aí, por ela alimentar o corvo, um relato que está aqui no blog, uma vez ela perdeu a tampinha da sua garrafinha. Ela perdeu a tampinha. E o corvo, devido a ela alimentar o corvo passava a acompanhar ela para o colégio. Todo dia, quando ela ia para o colégio, quem acompanhava ela? O corvo, de olho nela, guardando ela. Como que o corvo vai guardar alguma coisa? Mas só estava olhando. Ela deixou cair a tampinha. O relato diz que o corvo pegou a tampinha e colocou em cima do bebedouro lá na casa dela. A tampinha dela. Meu amigo, se um pássaro tem condição de lhe trazer presente, quando você cuida dele direitinho, você acha que Deus, Ele não pode cuidar de você quando a hora do teu relógio está certa? Deus cuida. A dificuldade, ela vem, não é porque Deus é mau. Senta aqui, minha filha, aqui. Não é porque Deus é mau. Não é porque Deus é mau. A dificuldade vem para poder te fortalecer. Aleluia. Para te fortalecer. Às vezes você não tem fé para fazer jejum. Deus permite um jejum forçado. Você já leu na Bíblia que para que Paulo pudesse enxergar, ele ficou cego? Quem já leu? 3 dias cego. Você, um camarada que era assassino, um camarada que era mau, ele ia apresentar algum jejum para Cristo? Não. Mas a Bíblia diz, se você vê, a teologia diz que Paulo ficou 3 dias em jejum. Às vezes você faz um jejum sem saber o que está fazendo. Gente, não tem nada dentro de casa. Bia, olha para mim. Não tem nada dentro de casa. Mas Deus está permitindo para você jejuar, porque Ele precisa fazer a hora do teu relógio se acertar. Aleluia. O que é a hora do relógio, pastor? É a tua comunhão com Ele, é a tua conexão com Ele. Ela não pode ter interferência. Quando tem interferência, Deus permite o problema chegar. Aqui, o povo estava seguindo algo errado. Então, Elias deu ordem para o céu não chover. Talvez o próprio Deus que deu ordem para fechar. Mas pastor, só está pingando. Graças a Deus que Ele deixou só pingar. E se não pingasse? E se não pingasse? Então, gente, nós temos que ser inteligente como um corvo. Por que está acontecendo isto? Por que eu estou vivendo assim? A hora do relógio está errada. A Bíblia diz o quê? Quem não confessa e não deixa, não prospera. Confessa. Pai, Deus, sozinho eu não aguento. Sozinho não dá. Pai, mostra alguém para me ajudar. Se é o pastor, usa a boca dele. Se é a missionária, usa a boca dele. Se é pessoal, me mostra. Isso é uma oração simples, direta e inteligente. Se é pessoal, o papo dele contigo, ele vai falar contigo. Aí só que você não consegue entender. Aí ele tem que te trazer de manhã aqui com fome, a cara de todo mundo, ó. Cara de fome, para entender. Porque aí todo mundo tá fazendo jejum forçado. Não estamos em jejum? Eu tô em jejum, sim. É tanto jejum que a gente nem sabe quando tá, né? Olha só.
O que nos chama a atenção neste fato de um corvo alimentar um ser humano, estamos diante de um texto literal ou simbólico. Vamos ver. O corvo é uma ave, ó, eu vou dar um relato de quem é o corvo. O corvo é uma ave da família dos corvídeos, normalmente caracterizado pela sua plumagem escura, geralmente preta. Pegou a visão? Porque nós estamos usando uma estola sacerdotal preta. Revolta, indignação, cansaço, justiça, revolta. Ou vai, não tem essa de rachar não. Ou vai. Chega! Eu não quero mais essa vida, ó Deus! Davi, quando botou a estola, ele botou pra quê? Ó Deus! Sequestraram a minha família, sequestraram a minha felicidade. Eu não estava na safadeza, eu não estava vagabundando, eu estava lutando pela causa. Quando eu voltei com os meus homens, a minha família foi sequestrada, meus bens foram roubados, a minha felicidade foi levada, que é os meus filhos. Persegui eu o bando ou não? Deus falou, vai, não para, vai, que você vai conseguir alcançar. Davi estava com fome. Nunca leram isso não? Com fome, tinha nada, cansado, veio de uma guerra. E ele botou a estola e invocou o Todo-Poderoso. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos invocar o Deus da justiça, o Deus que pode mudar a tua vida. Minha amiga, o que ficou para trás está apagado. Bota isso dentro de você. Ah, mas eu fui muito rebelde, eu fui muito ignorante, eu fiz algo que não agradou. Acabou! Aleluia! Quem está dizendo é o pastor Ivanildo. Eu tenho autoridade para cancelar qualquer coisa. Eu tenho autoridade para perdoar você. Deus me deu essa autoridade. Basta agora você acertar o relógio da sua hora. Perdão, a hora do seu relógio, né? Então, justiça. O corvo representa inteligência. Olha só o que diz. E encontrando em quase todos os continentes, popularmente o corvo é interpretado como um sinal místico de mau presságio. Simbolicamente, o corvo é relacionado como um mau gouro. Pô, o mau gouro está trazendo a resposta para mim. Deus confunde os inteligentes. Deus confunde os sábios deste mundo. Ele usa pessoas simples que nem eu, que nem você, para fazer a história. Para mudar a história. Você pode mudar a história da tua família. Você foi escolhido para isto. Você pode mudar a história da tua casa. Você pode mudar a história. Os meus antecedentes foram fracassados. Os meus antecedentes foram problemáticos. Os meus antecedentes vieram cheios de doenças. Mas para em você. A maldição para em você. Na minha família tinha uma maldição que ninguém era feliz. Sentimentalmente eu dei um basta. Na família da missionária também tinha um problema semelhante. Ela deu um basta. Para em mim! Acabou! E Deus foi lá e a exaltou. E o exaltou. Exemplo. Nós não podemos parar porque a panela está vazia. Nós não podemos parar
porque não tem pão, não tem carne. Se o teu relógio está certo, Deus ele faz o corvo levar para você. É Bíblia. É Bíblia. A Bíblia fala. É a palavra de quem que está falando? De Deus. Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer justiça na tua vida. Aí diz assim, ó. A morte, o azar, com outros elementos obscuros e sombrios. No entanto, também pode simbolizar algumas características positivas, como a sabedoria, a astúcia e a fertilidade. É o simbolismo desse animal. É um animal? É uma ave, né? Aí diz assim, ó. Sabemos que os 2 livros dos reis narram a história de um tempo da monarquia em Israel. E no texto que vamos estudar, vemos um profeta em conflito com o rei Acabe por volta de 870 antes de Cristo, né? Por conta deste conflito, Elias disse ao rei, olha só, ele nunca deixou de respeitar o rei. Ele diz, vive o Senhor Deus de Israel, perante cujo face estou. Ele estava todos os dias diante de quem? Deus. Estou. Que neste anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A tua resposta está na minha boca. A tua resposta está na boca da missionária. Você querendo ou não querendo. É Bíblia. A não ser que você esteja andando por conta própria, com seu relógio desconectado. Agora, se você andar sobre os conselhos que é dado, se você andar sobre a direção que é dada, nem falei onde estava, né? É 1 Reis 17:1. Anota aí que nós vamos parar por aí. Deus, ele vai fazer proeza na tua vida. Olha para mim, todo mundo. Não é verdade, Rose? Rose vai dar 2 minutinhos de direção aqui. Vamos começar a oração. Bom dia, paz. O que está acontecendo? Muitas das vezes, o deserto não é para você ser destruído. O deserto, muitas das vezes, para unificar a família. Para unir em oração. Para entender as negatividades um do outro. Porque nem sempre toda a família vai estar na fé. Tem coisas que acontecem que você não entende. Mas é necessário passar, porque eu digo isso para vocês. Nos momentos que eu passei de deserto, permissão de Cristo, tá? Foi o momento que eu mais me desenvolvi espiritualmente. Foi o momento que eu mais vim para a igreja. Foi o momento que eu mais jejuei. Foi o momento que eu mais me dediquei na madrugada. Me dediquei nas leituras. Então, tem deserto que não é para sua morte. É para o seu crescimento. Despertamento. É o teu despertamento nesta manhã. Não tem um relógio? Tem um despertador também. Nesta manhã, Deus está despertando você. Para você acordar desse sono natural e passar a viver pela fé. Viver os sonhos, os propósitos de Deus. O propósito de Deus é maior do que você pensa. Você faz planos, mas a resposta vem de Deus, vem do alto. Mas eu planejei desse jeito, estava tudo certinho. Nem tudo é um inimigo.
Tem coisas que acontecem para você exercitar a fé. Porque falar de fé, mas sem estar vivendo uma situação de crise, uma situação de deserto, é muito fácil. Falar de fé com abundância é fácil. Fala no momento de guerra. Só tem farinha. Fala no momento de Cristo, aonde está todo mundo falando tá ruim, tá bravo, tá difícil. E você tá lá buscando o Senhor. Você está louco, tá louca? Não, você está na posição que Deus quer. Tem que ser doido, né? Porque quando Deus, Ele marca para você um encontro, Ele marca um horário, Ele marca um culto, como hoje, e você esteve à disposição de ouvir a voz dEle, você não sai daqui hoje sem resposta. Eu te dou certeza que você vai ter resposta, porque você creu e deu ouvido à voz de Deus. Porque tem muitas vozes aí fora, tem ou não tem? Tem a voz do diabo, tem a voz do homem, tem a tua voz. Tá perigoso. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Aí Deus fala assim, coragem, não temas. O que pode me fazer o homem? Nada. Quem é tu? Quem é mais perigoso? Deus, que pode lançar a sua alma no inferno se o relógio não tiver o quê? Certo. Amém? Aí diz assim, ó, para poder fechar, o motivo porque o país estava em crise. E fez Acabe, filho de Ori, lá em 1 Reis 16, 30 e 33. Fez Acabe, filho de Ori, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andando no pecado de Jeroboão, filho de Nebote, ainda tomou por mulher a Jezabel. Eu vou falar para vocês um dia quem é Jezabel. Que peste! Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sodomitas. Eu vou explicar o que significa sodomita em breve. E foi e serviu a Baal. Eu não posso falar que é Baal porque essas crianças estão aqui. E o adorou. E levantou um altar a Baal. Aonde? Aqui, ó. Um altar no coração. Na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor. Eu vou irritar. Não quer dar atenção não, eu vou irritar. Não quer me ouvir não, eu vou irritar. Eu vou fazer perguntinha capciosas. Eu vou fazer perguntinha só para irritar. Você está sendo usado pelo capeta. É um demônio. E ele vai aparecer para você qualquer dia, se você ficar agindo desta maneira, querendo irritar as pessoas, querendo, tirar as pessoas do espírito. Acabe fez isso. Perguntinha besta, perguntinha sem sentido. Será que vai chover? Tá vendo que vai chover, meu Deus? Será que tá o sol arrancando o couro da gente? Quando a gente não tem o que perguntar, o que falar, o que a gente faz? Bata o flechequer na boca, costura a boca e só pensa no que é bom. Você tá vendo o importante do deserto? É para você falar menos. Com fome, quem é que fica falando? Fica falando com fome? Duvido. Até para responder é complicado. Você tá entendendo? Então nós temos que, pensar. Esse é o problema. E fez Acabe muito mais para irritar o Senhor de Israel e do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele quis irritar a Deus. Vamos orar. Quanto tempo?